Olá, aluno do Probant. Na aula de hoje de Direito Constitucional, nós vamos ver o tema dos direitos fundamentais, um tema central do direito constitucional. Como vimos nas aulas anteriores, hoje uma das marcas do direito constitucional é justamente os direitos fundamentais. E nós vamos começar com a teoria dos direitos fundamentais e vamos discutir aí algumas questões teóricas de fundamento, históricas interessantes e vamos decorrer aí até chegar nos direitos fundamentais especificamente. Então, direitos fundamentais, eles são importantes, fundamentais, como o nome já diz, para o sistema jurídico, como o coração, que a gente vê aí, para o funcionamento do nosso corpo. Então, é ele que dá vida ao direito constitucional e, consequentemente, aos demais ramos do direito. Aí, então, nós temos uma primeira observação interessante, que é a do artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, se é um direito ou uma garantia fundamental, ele deve ser aplicado desde logo. Só que aí, como a gente já viu em relação à classificação quanto aos efeitos, lembram-se da nossa aula sobre normas de eficácia plena, contida, limitada? Então, alguns desses dispositivos vão precisar de lei para serem concretizados. E aí nós temos aqui alguns exemplos. O artigo 7º, inciso 1, que fala que precisa de lei complementar para estabelecer ali aquela indenização compensatória. O artigo 5º, inciso 32, da defesa do consumidor, que fala que a defesa do consumidor, será protegida na forma da lei, e aí teria que ser editada uma lei. E foi, que é o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor. Então, tem aí essa questão interessante em relação aos direitos fundamentais. Alguns podem ser já de cara exigidos, outros dependem de circunstâncias diferentes. E aí esse tema é bem interessante relacioná-lo com aquela classificação das normas de eficácia plena, contida e limitada. Então, é possível deduzir um princípio geral dos dispositivos, por exemplo, a defesa do consumidor. Mas como que essa defesa do consumidor vai se dar na prática? O que é uma conduta abusiva? Qual que é o prazo que o consumidor tem para reclamar? Isso, uma lei específica será necessária. Um ponto interessante. Nos casos em que a omissão impede o exercício de direitos fundamentais, tem lá, vai ser estabelecida na forma da lei a defesa do consumidor. E se não tiver essa lei? Aí vai caber mandado de injunção ou ADI omissiva, a ADI omissiva que a gente vai ver quando estivermos discutindo controle de constitucionalidade. São aí duas ferramentas importantes que se tem à mão nesse ponto, que a gente tem aí para corrigir esta omissão. Aí, esse artigo 5º, parágrafo 1º, tem duas possibilidades de interpretação. Uma delas é capitaneada pelo Ingo Sarlet, que considera que esse parágrafo que fala que tem aplicação imediata, ele é um princípio. E, sendo um princípio, ele é entendido aí pelo Sarlet, como por grande parte da doutrina, na esteira do teórico alemão Robert Alexy, que os direitos princípio é um mandamento de otimização. Então, ele ordena na maior medida possível, segundo condições fáticas e jurídicas. E uma segunda interpretação é que essa disposição é uma regra geral, que pode ser excepcionada quando houver disposição constitucional expressa nos termos da lei. Me parece que essa primeira observação ela é mais interessante justamente por esse ponto.
ele é um direito, é um princípio. Só que aí, claro, eu posso estabelecer, tirar dele diretrizes gerais, normas gerais. Eu posso, por exemplo, obrigar o legislador via ADI omissiva a fazer uma lei nesse ponto que não tem, mas para uma regulamentação específica, para uma questão específica, a gente vai, notadamente, aí, precisar de uma lei que vai especificar toda esta questão. E aí uma outra disposição muito importante no artigo 5º é o parágrafo 2º, que nos fala que os direitos e garantias fundamentais previstos no ordenamento constitucional não excluem outros que podem estar previstos. E aí nós temos uma teoria material da Constituição. Ou seja, direitos fundamentais não são só aqueles direitos que estão formalmente na Constituição, mas podem advir outros, de tratados internacionais, decorrentes dos princípios que a gente estabelece, por exemplo. E aí uma observação ainda interessante nesse sentido, é que os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional se aprovados pelo sistema lá da hierarquia, pelo sistema do artigo 5º, parágrafo 3º, e temos um tratado internacional nesse sentido, que ele tem esse status aí. Uma observação importante: direitos humanos, para a esmagadora maioria da doutrina, é diferente de direitos fundamentais. E nós temos basicamente o seguinte: direitos humanos são do plano externo ou internacional. Então, Carta da ONU, os direitos estabelecidos nos tratados de direitos humanos são direitos humanos. Então, no plano internacional, as declarações de direitos, enfim. No plano interno é que temos os direitos fundamentais. Então, a partir do momento, e aí essa via é interessante porque há todo um procedimento para a internalização desses direitos humanos. E aí, por exemplo, tem, no caso do Pacto de São José, ele era um direito humano quando não era ainda ratificado pelo Brasil. A partir desse momento, e aí ele tem um status, ele passa a ser direito fundamental, ele tem um status todo interessante da supralegalidade que a gente vai ver posteriormente. Então, essa questão geral, que não há propriamente distinção outra mais importante do que essa entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são no plano externo e direitos fundamentais são sua manifestação no plano interno. E aí é exatamente a questão da hierarquia que eu tinha feito referência. O Supremo estabeleceu, então, esta ideia de hierarquia. Temos aí uma pirâmide, que é sempre uma ótima forma de estabelecer essa hierarquia, né, seguindo lá os passos da estrutura escalonada do direito, que já até fizemos referência na aula de poder constituinte. Então, tem o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, e isso já ocorreu, né, no Tratado de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ele foi ratificado já pelo artigo 5º, parágrafo 3º. E qual que é esse procedimento? É justamente o procedimento de emenda. Você pega o texto de um tratado e vai submetê-lo à questão da emenda. Então, ele vai ser votado em 2 turnos numa casa, 2 turnos na outra, precisando em cada uma delas e em cada uma das votações de 3/5 dos votos. Então, esse é o procedimento para ter status constitucional, para ser Constituição, para ser norma de direito fundamental constitucional. E temos um tratado já
nesse procedimento, que é relativamente recente. Supralegalidade. Esse é um tema interessante, porque há uma série de teorias, né, a respeito da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos sobre a ordem constitucional local. E aí o que prevaleceu, a teoria que prevaleceu no STF é essa da supralegalidade. Ela estaria, então, entre a Constituição, as normas constitucionais e o direito ordinário. Daí que eles, ao não declarar inconstitucional a previsão do artigo 5º da prisão civil por dívida, que hoje, como vocês bem sabem, só permanece a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, a prisão civil do depositário infiel não mais é considerada constitucional, e para sair daquela encruzilhada, que seria a questão da hierarquia das normas constitucionais originárias, que a gente já fez referência, e também, para outro lado, não ir para a questão do controle de convencionalidade, que defendido principalmente pelos autores do direito internacional, que é o parâmetro de controle, e os direitos fundamentais seriam não só, e a Constituição seria formada não só pelas normas específicas da Constituição, mas pelos tratados de direitos humanos. Daí você teria um controle não só de constitucionalidade, como um controle de convencionalidade. Só que o STF não adota esta teoria. O parâmetro de controle é a Constituição, apenas a Constituição. Então, adotou-se esse critério de supralegalidade. Então, entre a norma de direito fundamental, entre as normas constitucionais e o direito ordinário, há a supralegalidade, que são as normas do Pacto de São José da Costa Rica. E, por fim, as matérias, os tratados internacionais, que têm matérias, que veiculam matérias que não são de direitos humanos, eles tratam especificamente, eles têm a equivalência ali de lei ordinária. Então, tem status de lei ordinária. Então, pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, Constituição, Constituição. Entre a Constituição e lei ordinária, a tese da supralegalidade, decidida pelo Supremo, aqueles tratados internacionais de direitos humanos, e aí, notadamente, o Pacto de São José da Costa Rica, e, por fim, aquelas matérias que não são de direitos humanos, têm status ordinário. Vamos encerrar nesse ponto a nossa aula de hoje e dar continuidade a essa discussão teórica da teoria dos direitos fundamentais na nossa próxima aula.